E aí, galera, estamos aí de volta, mais uma aula de Química para vocês. Espero que vocês estejam estudando, acompanhando a gente aí no canal, que vocês já sabem que o estudo diário é o sucesso no vestibular. Hoje nós temos um assunto bem legal, bem interessante, que nós vamos otimizar para você garantir a sua vaga lá na universidade. Hoje falaremos sobre funções inorgânicas. Cara, isso é fantástico, cai em todos os vestibulares e nós vamos focar no que você realmente precisa saber sem perder tempo. Falaremos hoje sobre os ácidos, falaremos hoje sobre as bases, os sais e os óxidos, algumas aplicações e como que isso aparece no vestibular, qual tipo de questão que isso daí vai ser chamado aí para você. Beleza? Continua com a gente aqui porque hoje tem coisa boa para você ver. Bora lá! Olha só, vamos começar aí com as nossas funções inorgânicas pelos ácidos. Ácidos são aqueles caras que têm o pH menor do que 7. Vamos lembrar do seguinte, pH neutro 7, menor do que 7 é o pH ácido. Definição mais comum aí é a definição de Arrhenius. O que o Arrhenius falou sobre os ácidos? Qual foi a definição dele para ácidos? Ácidos são substâncias que ionizam em meio aquoso, ou seja, em água, liberando H+ como único tipo de cátion. Temos o exemplo aí na tela, dá uma olhadinha aí no ácido clorídrico HCl. HCl, setinha, forma o H+, mais o Cl-, ou seja, nós sempre vamos ter aí o H+ como cátion e o ânion pode variar de ácido para ácido. Reparem nos principais ácidos aí na tela, pode pausar o vídeo, dar uma memorizada neles aí, certo? Decorar, assim, gravar com o coração que a gente fala, né? Decorar, beleza? Dá uma olhadinha nisso daí. Olha só, ácido clorídrico é um cara aí muito importante na digestão aí dos seres vivos, né? No nosso estômago temos aí o ácido clorídrico, temos outros ácidos aí, em especial, veja ali destacadinho o ácido sulfúrico e o ácido carbônico. Ácido sulfúrico é o ácido mais importante do mundo, é o mais produzido aí pelas indústrias e mais utilizado também. O ácido carbônico é um cara aí que está presente nos refrigerantes. Quando você abre o refrigerante, aquelas bolinhas que saem ali, é o ácido carbônico sofrendo sua decomposição em água e CO2, e o CO2 escapa ali na forma do gás. Show? Dá uma olhadinha em todos eles aí e suas aplicações, dá uma memorizada, vai ser muito importante. Olha só então as bases, nossas funções inorgânicas aí de número 2 na sequencinha aí bem correta. Bases são substâncias que têm o pH maior do que 7. Lembrando, pH 7 neutro, menor do que 7 ácido, maior do que 7 pH básico. Nós chamamos também de um pH alcalino. As bases também são chamadas de hidróxidos. Por que eles são chamados de hidróxidos? Porque seus nomes, né, na sua fórmula, na verdade, nós temos a hidroxila, que é o OH. Dá uma olhadinha aí na definição. Olha só, definição de Arrhenius. Bases são substâncias que em meio aquoso dissociam liberando OH-, que é a hidroxila, como ânion. Então olha na tela aí, ó, NaOH, que é o hidróxido de sódio, famosa soda cáustica. Em água, setinha, dissociou, separamos o Na+ e o OH-. Olha que coisa linda, tá até destacado em vermelho aí para você não confundir. Então as bases têm o OH ali ao final da sua fórmula. Dá uma olhadinha aí nas principais bases. Olha só, hidróxido de sódio, a base mais utilizada aí, a mais produzida no mundo, famosa soda cáustica. Já deve ter ouvido falar naquele diabo verde, né, para desentupir pia, desentupir vaso sanitário. É esse cara aí que é utilizado. Maravilha? Olha só outro muito importante, hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio é aquele leite de magnésia, quando você come muito no final de semana, toma uma a mais, dá aquela azia, muito bom aí você tomar o hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésia. Outro muito importante, ali bem destacadinho também, é o hidróxido de cálcio, que é utilizado na caiação e também na construção civil, beleza? Então dá uma memorizada nesses caras que eles aparecem muito no vestibular também. Bora lá. Olha só, os sais. Os sais são aqueles caras que são aí resultado da reação de um ácido com uma base. Lembram só? Ácido mais base, sal e água. Aí você vem e pergunta, poxa vida, e o pH? Falou de pH do ácido, da base, o pH desse cara é maior, menor ou igual a 7? Tudo depende, eu vou ensinar para vocês hoje também
como determinar o caráter ácido ou básico aí de um sal. Mas como definição também de arrênios aí, o que nós temos? Os sais são substâncias que dissociam em meio aquoso, ou seja, separam os seus íons em meio aquoso, liberando um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Na tela aí temos o cloreto de sódio. O que acontece com o cloreto de sódio? O cloreto de sódio em meio aquoso, ele vai separar o seu cátion sódio do seu ânion cloreto. O que você tem ali? Na mais aquoso, mais o Cl menos aquoso também. Reparem que o cátion, que é o positivo, é diferente do H, que é do ácido, e o ânion, que é o negativo, é diferente do OH, que é da base. Perceberam aí? Coisa linda, né? O NaCl é um dos sais principais que aparecem bastante nos vestibulares aí, e também você já deve ter ouvido falar nele aí, o sal de cozinha, né? Aquele sal comum que você tem do churrasco, sal de cozinha. Falaram para você diminua a quantidade de sal por causa do sódio. O sódio realmente aí ocasiona um aumento da pressão arterial, é bom diminuir o seu consumo mesmo. Mas olha só os principais sais, dá uma olhada na tela aí, ó. Temos o cloreto de sódio, um sal comum, maravilha. Temos ali destacadinho um cara muito importante que adora aparecer no vestibular, que é o carbonato de cálcio, que é o CaCO3. Esse cara aí tem uma propriedade básica e eu vou mostrar para vocês o porquê que esse cara tem uma propriedade básica. Dá uma olhadinha nesses sais aí que estão na tela, que esses caras aí são muito importantes e vão aparecer de alguma maneira para você no vestibular aí. Beleza? Bora lá. Olha só, lembra que eu falei para vocês que eu ia ensinar como determinar se um sal ele tem pH maior, menor ou igual a 7? Ele funciona da seguinte maneira, olha só. Caráter ácido ou básico de um sal. Do que vai depender isso? Quando você tem um sal, nós já falamos que o sal ele é derivado da reação de um ácido de uma base. Então, para você determinar se esse sal ele tem caráter ácido, básico ou neutro, você analisa o ácido e a base de qual ele veio, né? O pai e a mãe dele. O ácido e a base são os pais ali do sal, beleza? Então você analisa. Por exemplo, na primeira equaçãozinha ali, ó, temos HCl mais o NaOH formando o NaCl e a água. O que importa para nós ali? O NaCl. O NaCl é o sal que a gente quer determinar se ele tem caráter ácido, básico ou neutro. Show? Vamos analisar os pais dele ali, o ácido e a base. Quando você vê o ácido clorídrico é um ácido muito forte. Show? Olha o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é uma base forte também. Então, quando você tem um ácido forte e uma base forte formando um sal, esses caras aí reagindo, eles formam um sal de caráter neutro. Beleza? Então, o NaCl é um sal de caráter neutro, pH 7 ali. Show? O segundo exemplo que nós temos aí. Continuamos com o HCl e agora a gente usa o AlOH3, que é o hidróxido de alumínio. Velho, seguinte, base forte são bases da família 1A e 2A, com exceção do hidróxido de magnésio, que é o MgOH2, que é uma base fraca. Show? Os demais hidróxidos, as demais bases aí, são todas fracas. O alumínio está na família 3A, então não vai ser uma base forte de jeito nenhum. Então você tem um ácido clorídrico aí, que é um ácido forte. Esse ácido clorídrico reage com o hidróxido de alumínio e forma o cloreto de alumínio. Aí esse cloreto de alumínio, ele vai ter um caráter ácido ou um caráter básico? Se você analisar o ácido e a base, que são os pais daquele sal ali, né? O ácido clorídrico, que é um ácido forte, e ali nós temos o hidróxido de alumínio, que é uma base fraca, aquele sal ao final, que é o cloreto de alumínio, ele vai ter a característica de quem for mais forte. No caso, o ácido é forte e a base é fraca, nós temos um sal com caráter ácido. Ele pega o caráter de quem é mais forte ali, beleza? Então o cloreto de alumínio, ele é um sal com caráter ácido, porque o ácido é mais forte do que a base ali. Tranquilo, beleza? Viu como não tem problema nenhum? Vamos para o último exemplo ali, ó. No último exemplo, nós temos o ácido carbônico, que é um ácido fraco, com o hidróxido de cálcio, que é uma base forte, família 2A, o cálcio lá. Formamos quem? Formamos o carbonato de cálcio. Aí formamos o carbonato de cálcio e você vem e fala, poxa vida, mas esse carbonato de cálcio agora, ele tem um caráter ácido ou básico? Analisamos os pais dele. Quem são os pais dele?
O ácido e a base, que são os caras que reagem e formam aquele sal ali. Muito bom. Analisando o ácido carbônico, H2CO3. H2CO3 é um ácido fraco, beleza? Pela classificação nossa aí da química inorgânica. Aí você olha a sua base, que é o hidróxido de cálcio, uma base forte, ela que vai dar o caráter para o sal. Então aquele sal carbonato de cálcio, por ele vir de um ácido fraco e uma base forte, ele vai levar o caráter daquele que tem mais força. Quem tem mais força? A base, por ser uma base forte. Consequentemente, você tem um sal de caráter básico. Esse cara aparece muito no vestibular, ele é utilizado para diminuir a acidez do solo, utilizado em acidentes ambientais, derramamento de ácidos em rodovias, derramamento de ácidos aí em efluentes, certo? Então repare bem aí e dê bastante atenção para esse cara. O carbonato de cálcio, então, é um sal de caráter básico. Show? Olha só, última das funções inorgânicas, os óxidos. Esses caras aí são queridíssimos dos vestibulares ali, porque eles geralmente estão relacionados com problemas ambientais. Definição dos óxidos aí. São substâncias binárias, ou seja, formadas por dois elementos diferentes, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo e se encontra à direita da fórmula, justamente por ele ser mais eletronegativo. Show? Temos aí os principais óxidos. Primeiro deles, gás carbônico. Puxa, o gás carbônico está sempre presente na atmosfera, no ambiente aí. E também é aquele gás que quando você abre o refrigerante, sai aquelas bolinhas, aquele ali é o gás carbônico. Show? Temos ali também dióxido de enxofre, trióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, que são óxidos que são produzidos pela queima de combustíveis fósseis. Show de bola, tranquilo. Então, esses caras aí, quando sofrem aí a queima do petróleo, né, da gasolina, do óleo diesel, são liberados aí para o ambiente. Olha só, o óxido de cálcio, importantíssimo aí na química. Por quê? Porque ele é utilizado muitas vezes para remediar o efeito dos demais óxidos aí que ocasionam danos ao meio ambiente. O óxido de cálcio ele é utilizado num processo chamado calagem do solo. O que é essa calagem do solo? Você usa o óxido de cálcio para diminuir a acidez do solo, né? Então você melhora aí a colheita e o plantio. Show? Então o óxido de cálcio, ele reage com a água, formando o hidróxido de cálcio, que é uma base. Bases neutralizam ácidos. Consequentemente, quando o solo está muito ácido, o que eles fazem? Jogam cal, esse cal vai reagir ali com a água, com a umidade do solo, formando a base, neutralizando aí o efeito do ácido, inclusive da chuva ácida, melhorando aí a colheita e o plantio. Show de bola? Maravilha então, gente. Aí eu falei que os óxidos, eles são queridinhos do vestibular, e eu vou falar por quê. Porque ele aparece para nós aí em questões relacionadas, por exemplo, com chuva ácida. Toda chuva, na verdade, ela é levemente ácida, porque no ambiente, na atmosfera, existe aí a presença do gás carbônico, que é o CO2, certo? Mas quando fala-se de chuva ácida, propriamente dita, né, para classificar mesmo como chuva ácida, é uma chuva que tem pH menor do que 5,6. Ou seja, pH abaixo de 7 é ácido, e aí para você classificar uma chuva como ácida, né, que causa danos ao ambiente, é um pH menor do que 5,6 aí. Por que essa chuva ela alcança um pH tão baixo, né? E pH baixo significa um aumento da acidez. Por que ela tem esse pH tão baixo? Porque aqueles óxidos derivados da queima de combustíveis fósseis, quando eles reagem com a água da chuva ali, né? Eles formam ácidos. Dá uma olhadinha na tela aí, ó. Temos o CO2, que é o nosso gás carbônico. Quando ele reage com a água, ele forma o ácido carbônico, caráter ácido. Show? Temos aí também o dióxido e o trióxido de enxofre. O dióxido de enxofre reage com a água, formando o ácido sulfuroso. O trióxido de enxofre reage com a água, formando o ácido sulfúrico. Beleza? Sulfúrico H2SO4, sulfuroso H2SO3, um oxigênio a menos. Também estão presentes na chuva ácida. E olha só o dióxido de nitrogênio, que é o último ali, ele também reage com a água e forma para nós o ácido nítrico e o ácido nitroso. Então, quando você tem lugares aí muito industrializados, onde existem muitos carros, né? O que acontece? Emite-se muitos óxidos de enxofre e nitrogênio. E esses caras reagem com a água, formando aqueles ácidos que estarão presentes na chuva ácida. Então, quanto mais industrializado uma cidade, quanto mais industrializado um país, maior vai ser a emissão desses óxidos para o ambiente, mais ácida vai ser a chuva, mais prejudicial para o solo,
para a flora e para a fauna, né, tanto terrestre quanto marinha, ou dos lagos e rios e tudo mais, porque vai aumentar a acidez, diminuindo o pH, dificultando a vida aí. Correto? Maravilha? Show de bola? Olha só, preste bastante atenção. Memorize esses óxidos aí, tá? Eles aparecem muito nos vestibulares. Essas reaçõezinhas aí, onde nós temos um óxido com água formando um ácido, ou aquele óxido de cálcio reagindo com a água formando uma base, são muito importantes para nós aí. Dá uma olhadinha, pausa o vídeo, tira um print, memorize isso daí, que vai ser o diferencial para você na prova. Lembrando que nós colocamos aqui para você o que é essencial, beleza? Acompanhe então nas listas aí e tire suas dúvidas a hora que você precisar. Show de bola? Por hoje eu fico aqui, vamos só resolver uns exercicinhos para a gente encerrar o assunto, beleza? Acompanha com a gente aí. Galera, vamos aplicar aí tudo que a gente viu na aula de hoje. Acompanha na tela o exercício aí. A formação frequente de grandes volumes de pirita, que é o FeS2, em uma variedade de depósitos minerais, favorece a formação de soluções ácidas ferruginosas, conhecidas como drenagem ácida de Minas. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado pelos cientistas e representa uma grande preocupação entre os impactos da mineração do ambiente. Em contato com oxigênio a 25 graus Celsius, a pirita sofre reação de acordo com a equação química. Olha só, acompanha a equaçãozinha aí. Para corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem, a substância mais recomendada a ser adicionada ao meio é o... Olha só, turma, o que nós temos ali como produto que foi gerado aí daquele processo da pirita? Nós temos ali como produto o ácido sulfúrico. Repara lá na equaçãozinha. Show? O que eu preciso fazer? Eu preciso neutralizar esse efeito do ácido sulfúrico. E ele passa uma série de substâncias ali para nós que não fariam efeito nenhum. Na alternativa E, quem que nós temos? Um cara que nós falamos na aula de hoje, o carbonato de cálcio. O que acontece com o carbonato de cálcio? Esse cara é derivado da reação entre uma base forte, que é o hidróxido de cálcio, e um ácido fraco, que é o ácido carbônico. Lembra só? Aqui o nosso cátion vem da base e o nosso ânion vem do ácido. Então esse ânion veio do ácido carbônico e o nosso cátion veio do hidróxido de cálcio. Como nós temos aqui uma base forte e um ácido fraco, esse cara pega a característica, pega o caráter básico da base. Consequentemente, se ele tem um caráter básico, ele vai neutralizar muito bem o ácido sulfúrico, ou seja, a alternativa E é a resposta do exercício. Galera, exercício 2 aí da SPSEC, Saman, exercício bem interessante aí sobre o assunto de hoje. Olha só, o dióxido de enxofre é um dos diversos gases tóxicos poluentes liberados no ambiente por fornos de usinas e de indústrias. Uma das maneiras de reduzir a emissão desse gás tóxico é a injeção de carbonato de cálcio no interior dos fornos industriais. O carbonato de cálcio, injetado nos fornos das usinas, se decompõe formando óxido de cálcio e o dióxido de carbono. O óxido de cálcio, então, reage com o dióxido de enxofre para formar o sulfito de cálcio no estado sólido menos poluente. Assinale a alternativa que apresenta na sequência em que aparece no texto, desconsiderando as repetições, as fórmulas químicas dos compostos grifados em itálico mencionados no processo. Olá, no enunciado ele falou para a gente conseguir encontrar as fórmulas das substâncias que estavam ali em negrito, sublinhado, não era isso? Olha só, tínhamos lá no exercício, dióxido de enxofre, fórmula SO2, tranquilo, maravilha, vimos isso hoje. Carbonato de cálcio, fórmula CaCO3, tranquilo, sem dúvidas. Óxido de cálcio, CaO, vimos hoje também ele, dióxido de carbono, o nosso gás carbônico CO2 e o sulfito de cálcio, que é o CaSO3. Com isso, temos respectivamente todos esses caras aí na alternativa C do exercício. Beleza? Galera, vejam os vídeos, assistam novamente, pause, tire print, copie e vamos estudar, que aí vai ser o seu sucesso no vestibular. Até a próxima aula aí.